Guariroba, chuvinha de novembro, amadurece a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga. Do cerrado é só sair. Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas. Para muitos, um nome desconhecido, mas seu pseudônimo a tornou conhecida em todo o cenário nacional. Cora Coralina, grande poetisa, aqui, sobre as margens do Rio Vermelho, à beira da Serra Dourada, está instalada sua casa, na cidade de Goiás. Cora Coralina é uma mulher que esteve à frente de seu tempo, famosa por suas poesias, pelos seus doces e pela sua irreverência. É ela que nos patroniza neste momento para que possamos falar sobre as caliandras, a história das mulheres goianas e empreendedoras. E a partir daqui, eu te convido para essa viagem. Bora? Dizem que toda boa história precisa de um bom roteiro. Talvez aqui no estado de Goiás a gente tenha como referência uma das plantas mais bonitas, que é a caliandra. A caliandra é uma flor nativa aqui do Cerrado Goiano e é a partir da sua força, da sua exuberância, da sua resistência e por talvez atrair beija-flores, é que a gente decide colocar o nome nesse documentário de Caliandras, essa flor do Cerrado Goiano, que a gente tem então a intenção de trazer a história de mulheres que trazem coisas exuberantes, de mulheres guerreiras que conseguem sobreviver a essa força, a pressão, a falta de aguamento do Cerrado. A antiga Vila Boa, hoje conhecida como Cidade de Goiás, é a primeira capital do estado de Goiás, que leva então o mesmo nome. Com o passar dos anos, a capital foi transferida para a cidade de Goiânia, onde até hoje está instalada. Mas daqui surgiram várias referências para a nossa culinária, os padrões, os doces e tudo de gostoso que a gente tem aqui no nosso estado. E é a partir dessa referência aqui, com a ajuda da nossa amiga Cora Coralina, é que eu vou trazer para vocês a história de uma grande empreendedora que faz coisas muito gostosas para que a gente possa saborear. Com certeza, Cora, se estivesse aqui, nos apresentaria os seus aposentos, para a gente poder conhecer toda a sua produção nos seus nobres tachos de cobre. Mas como ela não se encontra, a gente vai trazer para você a história daquelas que perpetuaram o seu legado de uma boa comida e de uma boa gastronomia. Que produtos a senhora mais produz aqui? Empadão, pão de queijo, biscoito, caldo, pizza, doce, picanha, pimenta. Olha, e a senhora tem ajuda de um grupo familiar ou a senhora tem que buscar ajuda em funcionários fora ou é uma mistura de tudo? Como funciona? Os filhos ajudam, nora, e tem que buscar ajuda fora também. E quando a senhora começou, como que era? Era uma coisa menor ou já começou uma coisa maiorzinha? Como que foi? Não, quando eu comecei a trabalhar com a tia Arlete, que foi uma pessoa que me ensinou muito, que hoje já não está mais aqui, mas que eu aprendi muito com ela. E aí depois eu trabalhava com ela, aí ela fechou, eu comprei a lanchonete dela e continuei trabalhando. Aí de lá eu estive em vários lugares e agora nós estamos aqui. O empadão, desde muito pequena, minha mãe fazia. Minha mãe sempre foi muito boa para cozinhar e sempre eu gostei de cozinhar. Aí desde quando ela estava aqui, eu aprendi com ela e continuei. Guariroba, que é o palmito amargo, o lombo de porco, o peito de frango desfiado, a linguiça de porco, queijo, azeitona e o molho. E a senhora já enjoou de comer ou come ainda? Não, como quase todos os dias eu como empadão. E eu tô vendo que a senhora tá com os doces na mesa aí também. A senhora que produz? Sim. São doces de quê? Aqui tem laranja,
Não, mamão, figo e goiaba. Certo. E essa pimentinha é do supermercado? Não, isso aqui é feito aqui mesmo, é pimenta malagueta essa. Ah, essa é brava? É, é boa. Ou não? O pessoal gosta muito de arroz com piqui e empada, né? Aqui a casquinha de laranja é essa aqui, Ah, que é certo. de comer com cafezinho. E esse arroz com piqui a senhora faz aqui também? Faz. A gente faz só o arroz com piqui, faz arroz com piqui e frango, arroz com piqui, frango, guariroba, com milho. A pessoa escolhe o jeito que ela quer. Só não pode faltar o piqui, né? Não, a gente consegue manter bem. E no começo, a senhora sentiu alguma dificuldade? Já teve um momento que pensou em desistir? Sim. Sim, teve uma época que pensamos, mas Deus não deixou, não. Ah, coisa boa. E que recado que a senhora daria para uma pessoa que hoje fala assim, nossa, eu tô aqui numa cidade tal, eu não tenho o que fazer e eu não vou fazer tal tipo de produto porque já tem muita gente que faz. A senhora acha que ter um diferencial é importante? Sim, pode ter muita gente que faz, igual aqui em Goiás mesmo, tem vários lugares que fazem empadão, mas tem que faça o seu melhor que dá certo. Vai dar certo. Não ser melhor do que os outros, né? Faça o seu melhor. Fala, eu vou tentar fazer o melhor e faz o seu. E eu não poderia terminar aqui de contar a história, né, dessa grande empreendedora goiana que traz o nosso ouro vilaboense, que é o empadão goiano. E, para terminar da melhor maneira, com o suquinho de cajá, eu vou comer aqui agora o meu empadão goiano, que eu sou apaixonado. Convido você para, quando vier em Goiás, se aproveitar dessa experiência. Obrigado. Suquinho de cajá. Ah, e aqui de arremate, ó, tem um brigadeiro caseiro delicioso que ela também produz, tá bom? Vindo em Goiás, a hora certa de aproveitar e conhecer as delícias desse espaço. Vir aqui até a cidade de Goiás e não experimentar os sorvetes ou picolés aqui do Coreto é quase que um crime goiano. Então, sugiro a você, independente de qualquer coisa que você esteja fazendo aqui nessa cidade, a presença aqui na Praça do Coreto para se deliciar desses sabores exóticos é mais do que obrigatória. Vou aproveitar aqui, correr para o meu antes que ele derreta. E é pelo grande laço de amizade existente entre Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira que este último é nomeado interventor e no ano de 1933 funda-se a nova capital do estado, Goiânia. Já na década de 60, essa nova cidade, então planejada, chega a ter 1 milhão de habitantes. Dai! Vamos ouvir aqui. Essa é a Daiane, famosa Dai, linda de bonita. Vai falar com a gente hoje. Olá. Obrigado. Morei, né, com o pai dos meus 2 primeiros filhos, nos 8 anos. Eu já separei dele, eu tinha 23. E foi quando eu iniciei a minha carreira. Nunca fui casada, sempre fui solteira, né? Nunca no papel, cartório, não. Mas logo em seguida, um ano e meio depois da separação, eu tive a Gabriele, que é a caçula, né? E tô aqui. E hoje você tem quantos filhos, Dai? São 3 filhos. 3 filhos. E algum mora com você? A Gabriele, a caçula, mora comigo. O João, o mais velho, é casado. A Amy também é casada. A sua fonte de renda principal hoje, ela é das massagens ou você tem algum auxílio de familiar, de banco? Não, eu só tenho... A minha fonte de renda sou eu mesma. É o meu trabalho, meu esforço. Você mora em casa própria, alugada? Alugada. Alugada. E você se considera uma pessoa feliz com o que você tem hoje? Eu estava pensando, né, quando você me convidou para fazer essa entrevista, se você me perguntar se eu sou realizada, eu sou realizada.
Lógico que eu tenho muitos sonhos. Tenho sonhos de ter minha própria casa, ter uma casa, né? Mas se eu estou satisfeita com o que eu construí até hoje com a minha carreira, sim. Porque criei meus 3 filhos sozinha, não tive a ajuda de nenhum familiar, não tive pensão de pai, de filha. Então você me autoriza a entrar e conhecer o seu empreendimento? Vem comigo, vem pra cá. Então gente. vamos lá conhecer. Essa aqui é onde eu moro, minha casinha, meu lugarzinho. Aqui eu recebo algumas pacientes, eu coloco aqui um quarto de visita, mas eu também recebo algumas pacientes amigas que vêm. Eu e minha filha, a gente faz essa introdução. Né? Tem esses quartos aqui, onde as pessoas vêm. Costuma vir gente de outros estados, até Vem outros países? Outros países, sim. Porque como eu trabalho com cirurgia plástica, trabalho com dreno-modeladora, então vem sim de outros países, outros estados, atendo, né, a domicílio, vou lá, faço esse atendimento, que é um atendimento desde... E você é conhecida nas redes sociais por um apelido, né? Sim. Qual que é? É Dai Linda de Bonita. E tem outra igual no Brasil ou só tem você? Não, só tem eu. Porque até me questionaram agora há pouco tempo, teve uma polêmica, né? Falando, tinha que ser uma feia para ser achada linda de bonita. Ainda teve isso. Então, o Dai Linda de Bonita, que em inglês fica, né? Hoje você é linda de bonita. Até foi o Fred, um amigo meu de Nova Veneza, que me deu esse apelido, porque ele disse que eu gostava de ver o melhor das pessoas. Eu sempre achava o melhor das pessoas. E assim, não é só a massagem na estética, né? Mas às vezes, porque massoterapeuta. A terapia faz parte. A pessoa que chega, eu tenho clientes de 14 anos, eu tenho clientes de 8 anos, e eu tenho clientes que, senhorinhas, eu amo fazer senhorinhas. Eu tenho uma senhorinha de 97 anos, eu atendo ela. E a Dai exibe com muito orgulho, né, o seu diploma de mulher empreendedora recebido pela Câmara de Vereadores do município de Goiânia, no ano de 2018. A Dai agora está com a sua paciente aqui, a Milena, tá? Ela autorizou a gente a fazer essa gravação, vou fazer algumas perguntas para ela. Milena, tem quanto tempo que você é paciente da Dai? Uns 14 anos. 14 anos? E você gosta dos trabalhos dela? O que você tem a dizer da forma dela atuar? Ela é uma pessoa atenciosa? Sim, ela é uma ótima profissional, bem atenciosa. A massagem dela eu acho que é uma massagem diferente, que chama atenção, né? Que faz a gente querer ficar mais. Ela fez o meu pós-operatório também, quando eu fiz cirurgia, que eu achei que também fez ter um resultado melhor. Ótimo. E você já chegou a recomendar a Dai para outras pessoas? As pessoas deram um feedback positivo para você? Como que foi? Sim, recomendo todo dia. A maioria sempre vem, quem conhece ela não troca. Para você que durante a pandemia, eu fazia em torno de 15 massagens por dia. Eu cheguei a ficar exausta. Foi o melhor momento da profissional, digamos, financeiramente. Não estrutural, porque eu não estava preparada também para uma estrutura daquela. Porque era muito atendimento e eu, assim, não nova, porque, assim, foi muito novo devido a bombar desse jeito. Mas eu achava que eu tinha a obrigação de atender todo mundo. Eu era terapeuta dos outros, mas eu esqueci de mim, contabilidade. Então, assim, a gente não tem muito acesso aos bancos. Os bancos, não, na hora que a gente vai listar, né, às vezes nem estética não aparece, sabe? Assim, lá não aparece massagem, não aparece estética, não aparece... Então, assim, qual que é a sua profissão? Os empreendimentos formais hoje no Brasil são representados 98% por pequenos negócios, dentro de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, totalizando a 72% dos empregos ofertados no país. Olá, oi, tudo boa bem? tarde, seja bem-vindo. Podemos entrar aqui no seu espaço? Fica à vontade. Obrigado. Sou mãe, sou vovó de 3 bebês e há muito tempo já estou trabalhando com a estética
E mesmo antes de ser vó, já cuidava dos filhos com a estética. Solteira? Solteira, divorciada. E estou aí na lida, trabalhando, desenvolvendo outros trabalhos, além da estética, com vendas, cada dia eu vou evoluindo, procurando melhorar ainda mais. E trabalhar na área da estética tem que ter todo um zelo, todo um cuidado. O que te levou a pensar por esse lado, de cuidar de pessoas? Eu já fui gorda, obesa, e quando eu estava nessa fase de tratamento para emagrecer, eu procurei fazer massagem, né? O termo vulgarizado, né? Vamos fazer massagem. Então, todo lugar que eu chegava tinha a porta fechada para mim, porque as profissionais automaticamente uma olhava para a outra e falava, 2 por 1, com piadinha. E eu fui ficando com vergonha, porque onde chegava ninguém queria atender. Aí, a terceira vez que eu levei o não, eu peguei e falei, eu vou trabalhar na estética, porque eu quero trabalhar só com as gordinhas. Não só com a estética, mas com saúde, com qualidade de vida, com bem-estar e com autoestima, principalmente. Aí eu comecei a estudar, comecei a procurar outros cursos e estou aí há 15 anos na carreira e amo, sou apaixonada. Hoje eu tenho um público bem variado, tanto gestante, pós-cirúrgico, na estética mesmo, homens, mulheres, adolescentes, tem um público bem diversificado. Só que quando eu comecei para atender homem, tanto até as próprias colegas me achavam doida, corajosa, porque as pessoas viam como falta de respeito. Porque entre ser esteticista para outras pessoas, eles veem como uma massagem, como um termo vulgar. Vai ali fazer uma massagem como se fosse casa de massagem. Não é assim. E até para os meus filhos também foi difícil, porque eles não queriam, porque tinha vergonha, o marido na época também não aceitava. Aí depois que eu fui estudando, mostrando para eles como que era, que meio que começou a querer aceitar. Mas hoje eu atendo todo o público, homem, mulher, idoso principalmente. E você já teve algum cliente que confundiu Sim, o trabalho? já. E qual foi sua reação na hora? Na hora eu pedi o protocolo todinho, 1 hora da massagem, tanto drenagem linfática quanto modeladora, e eu vi que ele faltou com respeito comigo, eu saí da sala, pedi para ele se vestir, e que eu ia sair da sala, que eu ia esperar ele na recepção, ele meio que ficou sem entender, e antes de chegar na recepção, veio me pedir desculpa. Aí nunca mais eu atendi. Na verdade, a estética tem todo um comprometimento com o cliente, porque quando você mostra para o cliente o resultado, o benefício, quando ele aproxima, quando ele chega a procurar, ele já foi atrás, ele já sabe dos benefícios, por quê, para quê. E ali você tem que ter um jogo de cintura para poder fazer a pessoa entender e fechar o protocolo, para segurar aquele cliente ali, para ele entender que ele vai ter um retorno. E não é só a massagem em si, é alimentação, é atividade física, é um conjunto. Então, é uma parceria minha com o cliente para ele poder fechar. Mas tem as fases, por exemplo, férias, dezembro, julho, junho. Você tem que meio que ter uma reserva, procurar um outro meio para agregar, porque nem sempre o cliente fideliza. Comecei a fazer crochê, pano de prato, tapete, depois inventei de fazer barra de cereal, alfajor, e fui fazendo e meio que vendendo só no meu mundinho, né, para as pessoas mais próximas. Hoje eu já coloco nas redes sociais, já mostro, já agendo visita, aí levo tudo isso. Levo tapete, alfajor, barra de cereal, os panos de prato. Você pode abrir e mostrar pra gente? Sim. E são produção sua também ou você pega para vender de outros lugares? Como que é? Nesse caso dos panos de prato, eu compro ele já tingido, pintado com essa estampa. Aí eu só faço esse barradinho no crochê. Os tapetes, eu compro o barbante, no caso, e eu mesmo que vou produzindo os modelos. No caso, as barras de cereais,
pelo jeito, meu estilo de vida, de alimentação, eu fiquei com vergonha pelo meu trabalho e inventar doces, né? Empurrar doces nos clientes. Aí eu inventei de fazer a barra de cereal mais natural e fui incluindo e elas gostaram. Hoje vendo bem. E eu tô vendo essa garrafa aí, isso é mel, Ellen? O que é? Não, essa é a garrafada poderosa. Essa garrafada, ela é feita de produtos naturais e devido eu gostar e praticar, né, na minha vida, no dia a dia, eu leio bastante e sempre estou fazendo. E as pessoas gostam e tem resultado, é muito bom. Diz que essa garrafada aí é que levanta defunto. Afrodisíaca, te dá energia para trabalhar, para exercitar. A Ellen, fora do negócio, você tem tempo para se divertir? Ou se tenho. Eu tenho 54 anos, trabalho de segunda a sexta, em 2 horários, dois turnos diferentes, e venho trabalhar, eu venho de bicicleta, vou para academia, no final de semana ainda tira tempo para dançar um forrozinho. Trindade é uma cidade que fica no interior do estado de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, capital do estado. Cerca de 20 quilômetros a gente percorre aqui a rodovia dos Romeiros para chegar até Marlene, para contar a história de uma mulher que acorda todos os dias bem na madrugada para transportar alunos para as escolas do município de Trindade. E hoje desembarcamos aqui na cidade de Trindade, Goiás. Por volta do ano de 1840, mais precisamente 1843, segundo a história do município, o casal de camponeses, Ana Rosa e Constantino, encontraram no rio um medalhão onde havia a imagem da Santíssima Trindade contemplando a Virgem Maria. Depois da descoberta desse medalhão, passou-se então a ter uma reunião de pessoas consagrando aquele medalhão, o que desenvolveu, anos mais tarde, ao surgimento da Igreja Matriz de Trindade. E se tornou uma festa que hoje é uma das mais populares do estado de Goiás, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Por isso que Trindade é conhecida como a capital da fé. Nós estamos aqui, dia amanhecendo. Bom dia, Marlene. Bom dia, Léo. A gente vai te acompanhar aqui então para falar um pouco sobre a sua história e o seu percurso, ok? Ok, então vamos lá, né? Bora lá. A Marlene, às vezes, a vontade é de ficar dormindo, né? Né? Tem dia que dá mesmo. Tem quanto tempo que você está nessa jornada de transporte de alunos? Isso, tem muitos anos. Mais ou menos ali uns, se não me engano, uns 17 anos, mais ou menos. Olha só. E você percorre uns 20 quilômetros por dia, como que é? Eu vou para Trindade Leste, né? Eu saio aqui de Trindade, vou ali para Trindade Leste. Tem gente que fala Trindade 2, outros Trindade Leste. E vou recolhendo lá, dá mais ou menos isso aí. Eu acho que mais de uns 30 quilômetros. E aquele pequeno medalhão encontrado nas águas do rio pelo casal Ana Rosa e Constantino fizeram com que eles contratassem José Joaquim da Veiga Vale, um artista goiano, para que desenhasse então a imagem que hoje é conhecida nacionalmente, a imagem do Divino Pai Eterno. Com isso, aumentaram-se os fiéis e precisou-se construir uma nova igreja aqui em Trindade, que é a Basílica, que hoje já resta também superada, porque está num processo de criação de uma basílica ainda maior, né, um grande santuário. Hoje a festa de Trindade, ela costuma atrair, segundo dados da própria prefeitura, cerca de 3 milhões de fiéis. Uma festa de 10 dias que se encerra sempre no primeiro domingo de julho. A gente tem várias comitivas de carro de boi, pessoas que vêm a pé de várias cidades do estado de Goiás e até mesmo de outros estados. Pessoas que vêm pagar suas promessas, pessoas de fibra, força e fé.
Em razão disso, essa cidade, com apenas 150 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, em que cerca de 51% da população é do sexo feminino, se transforma num verdadeiro ponto de encontro turístico de pessoas do Brasil e de todo mundo que vem professar a sua fé. Em razão disso, a história da Marlene, ela não é diferente de uma história de confiança, de esperança e determinação. Talvez por isso que essa história tão bonita seja contada aqui na cidade de Trindade. Quando meus filhos estavam adolescentes, eu era costureira. E como que surgiu a ideia do transporte escolar na sua vida? Justamente porque assim, eu achei que eu teria que crescer de alguma forma. Costura já não estava assim rendendo tão bem como antes, foi defasando muito o salário de costureira e eu achei que eu tinha que melhorar. E também eu já estava meio que saturada de ficar fechada dentro de uma confecção. E aí eu resolvi empreender. A sua jornada, ela foge muito do que a gente está acostumado a ver com a maioria das pessoas, né? Que é levantar pela madrugada, ter que trabalhar na hora do almoço para buscar os alunos para que eles cheguem em casa na hora do almoço. Você se sente realizada mesmo com essa rotina pesada, puxada? Sinto, eu me sinto bem realizada porque, igual eu te falei, na confecção você fica ali presa todo dia, as mesmas pessoas, você não fazia aqui. E nessa profissão aqui não, você tá na rua, você tá vendo pessoas, cada dia às vezes é uma rotina meio diferente, igual você levanta de madrugada, mas assim, você ainda tem tempo de fazer suas coisas nos intervalos, né? Eu vou almoçar mais ou menos, já é 2h30 da tarde, porque eu faço almoço após que eu chego, né? Não, a minha renda hoje é só o transporte escolar mesmo, eu não tenho outra fonte de renda não. E ela te proporciona uma qualidade de vida boa ou você acha que poderia ser melhor ainda? Não, poderia, né? Ser melhor ainda. E o que você acha que de repente falta? Você acha que quando você chega a um banco, existe alguma linha de crédito para você sendo proprietária de uma van? Ou se ainda falta alguma política nesse sentido de olhar para o pequeno negócio, para você de repente aumentar esse negócio, ou para você ter outra van, ter funcionários, como funciona? Não, eu acho que falta sim, porque para mim crescer, né, eu precisaria de uma ajuda, né? Mas eu nos bancos assim também eu nunca fui tentar um financiamento, mas eu já fui tentar comprar uma casa e como eu sou autônoma, tive muita dificuldade, né, em conseguir. Então, eu acho que a gente precisaria de mais suporte para a gente ter uma ajuda para crescer, né? E minha última pergunta é, você na condição de mulher, pilotando uma van, a gente sabe que foge aí de repente à regra. Você já passou por alguma situação constrangedora, desrespeito de outras pessoas por ser uma mulher na direção do veículo tão grande? Tem alguma situação inusitada assim? Às vezes tem, né? Mas assim, eu me considero uma boa motorista, assim, que eu carrego, transporto, né, o tesouro das famílias, então eu tenho muita prudência. E às vezes você encontra assim, numa travessia mesmo, que eu pego GO para ir para Trindade 2, você está esperando atravessar com segurança e as pessoas ficam lá, vai tia, não sei o que, tia. Eu falo para eles, não, vocês podem ir, eu só vou hora que eu tiver segurança, porque aqui eu carrego o bem mais precioso, né, das famílias. E hoje chegamos aqui na cidade de Sanclerlândia. Sanclerlândia que fica a 136 quilômetros de Goiânia, com a população estimada em 7.900 habitantes, a cidade do interior goiano. E aqui tem histórias fantásticas de mulheres incríveis que colaboram e colaboraram para o empreendedorismo no estado de Goiás. Tem mulheres que aqui nasceram, tem mulheres que para cá vieram e transformaram
com o pouco que podem, com o pouco que conseguem, o empreendedorismo e o mercado dessa cidade, seja por meio do seu pequeno negócio, do seu esforço, perseverança, resiliência. Eu convido você para a gente conhecer a história agora dessas mulheres fantásticas como a Dielita, a Ana e a Silvia. Bora lá? Então, meu nome é Dielita Lopes, já vai fazer 8 anos que eu estou na área da confeitaria, porém eu faço bolo desde os 7 anos de idade. É assim, uma profecia da minha mãe, né? É virar uma confeiteira, fazer bolo. Embora eu tenha seguido por outros caminhos, né? Eu retornei para Sanclerlândia e um belo dia veio na minha cabeça essa profecia da minha mãe, que eu me daria muito bem fazendo bolo, e eu comecei a fazer bolos caseiros mesmo, vendendo em casa, vendendo na rua, né? E daí surgiu a ideia de ir ampliando, de fazer cursos, né, para fazer bolos decorados. Hoje eu sou sozinha. Meu marido faleceu, né? Há 10 meses, era meu braço direito. Porém, eu fiquei sozinha. Mas assim, hoje eu tenho as funcionárias, né? Eu fico até emocionada porque ele confeitava bolo comigo também. Ele me ajudava muito. Mas hoje eu fico sozinha. Se não é fácil, né? É uma luta diária. A gente somos 6, são 5 funcionárias. Aí eu engasgo com essa parte. São 5 funcionárias, né? Eu pretendo ampliar. A gente trabalha hoje com doce, com salgado também. Pretendo ampliar a confeitaria. Não tenho vontade de franquias, não de fora da cidade. Meu foco é aqui mesmo. E a pretensão futura é fazer um curso de gastronomia, para ministrar curso, né? Para passar um pouco do meu conhecimento. Dielita, a gente sabe que as grandes confeitarias hoje, elas se encontram em Goiânia, né? São famosas, são muito conhecidas. Como que você encarou esse desafio de olhar e falar, não, eu quero empreender na minha cidade, Sanclerlândia, uma cidade pequena, ainda que eu tenha vários desafios, não tenha retorno. Como foi essa coragem? De onde que veio essa coragem sua? Então, foi uma surpresa até para mim, porque eu morei em Goiânia há 6 anos, né? Eu fui embora para Goiânia com 16 anos, retornei para Sanclerlândia, eu não imaginava. Assim, hoje as pessoas me perguntam, Dielita, como que surgiu? Eu não sei falar como que surgiu, assim, a ideia de montar a confeitaria. Eu trabalhei por 5 anos em casa, né? E foi ficando pequeno. Já não cabia mais dentro de casa, né? Eu resolvi montar a confeitaria em Sanclerlândia. E, assim, deu super certo, está dando super certo. Até para mim mesmo é uma surpresa de ter montado essa confeitaria na minha cidade, está dando tão certo igual está. A gente tem, assim, essa contabilidade. No início era assim, bem caseiro mesmo, né? Eu comecei em casa, depois eu fui para a feira do produtor. Eu comecei com bolo caseiro mesmo, bolo de roda, e a gente foi expandindo. Aí foi boca a boca. Eu não sei assim falar, Dielita, como que as pessoas ficaram sabendo. Não sei. Foi um falando pro outro, o vizinho falando pro outro, passando contato. E assim eu fazia em média 2, 3 bolos por final de semana. Chegou um certo ponto que eu já não conseguia mais nem pegar encomenda. Era em torno de 30 bolos por dia. Um sábado. Então, assim, chegou o final de semana, eu dispensar encomendas. Aí foi assim que surgiu a ideia de montar a confeitaria, porque já o espaço da casa já estava pequeno por causa da demanda das encomendas. Encomenda de doce, de bolo, foi só aumentando, aumentando. E para falar a verdade, assim, nem foi uma divulgação minha mesmo. Foi boca a boca. Eu costumo falar que essa divulgação é a melhor que tem, né? E surgiu a ideia da confeitaria daí. Então, eu tenho 2 filhos.
Quando eu comecei, eu costumo falar que eu tinha R$40 em um sonho. Era só isso. Era R$40 em um sonho e 200 mil de dívida. Nome sujo. E eu precisava dar a volta por cima, porque eu tinha uma filha de 5 anos. Foi, assim, uma fase bem difícil da minha vida. E eu precisava dar a volta por cima. E eu comecei com esses R$40. E hoje a minha fonte de renda é a confeitaria. Não pretendo ter outra fonte de renda. Consigo criar os meus 2 filhos, vindo a renda da confeitaria, né? É muito gratificante olhar para trás, né, e ver essa trajetória e saber, assim, eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Mas olhar para trás e ver que eu saí de onde eu estava é muito gratificante. É assim, não é fácil. São noites e noites, em claro, né? Quem conhece, quem sabe da minha história, sabe que a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas o amor que eu sinto pelo meu trabalho, pela minha profissão, é muito grande. Assim, eu não me importo de acordar 2 horas da manhã, de dormir meia-noite, é muito gratificante. Saber que hoje eu consigo criar os meus 2 filhos, que eu não tenho mais o nome sujo, que eu consegui dar a volta por cima fazendo bolo. Na verdade, eu comecei a fazer pesquisas, eu comecei a entrar na internet, né, ver confeiteiras, procurar saber das histórias, né, se dava certo mesmo, né, e pelo meu amor pela cozinha, por cozinhar, então, assim, não tinha ninguém, assim, espelho. Eu comecei a pesquisar, fiz alguns cursos, mas não foram muitos cursos, foi tudo assim na prática mesmo, no dia a dia, aprendendo, fazendo receita, testando, mas não teve assim uma pessoa específica, não, eu vou me espelhar em tal pessoa, não. Foi só pelo amor mesmo à confeitaria, à cozinha mesmo, a cozinhar. Você me disse uma coisa muito interessante, você falou que você tinha R$40, o nome sujo e um sonho. Quando a gente está nessa fase, as portas são fechadas para a gente. Hoje, quando você anda na cidade, de cabeça erguida, você acha que o olhar das pessoas para você mudou? Muda. Muda bastante, muito. Então você acha que valeu a pena? Vale a pena. Cada noite sem dormir, cada choro ali você pensa que não vai dar certo, mas que você vale muito a pena. Muito a pena. Ainda em meados da década de 30, os primeiros povos vindos de Capelinha do Chumbo e de outras regiões do estado de Minas Gerais começaram a se instalar aqui nessa região. Eis que um grande pioneiro chamado Saint-Clair Rodrigues de Mendonça, Saint-Clair que deriva do Saint-Clair, que é uma palavra em francês que significa o iluminado, o claro, clara luz, ele se instala aqui nesse povoado junto com sua família e esse povoado tem o seu primeiro nome, que é o nome de Alto. Eis que ele monta uma pousada para receber os constantes viajantes que passavam na estrada que cruzava a região ligada de São Luís de Montes Belos até a cidade de Goiás e Córrego do Ouro, bem como a cidade de Mossâmedes. Eis que então, em razão desse cruzamento que começou a ser muito povoado, a cidade recebeu o seu segundo nome, que era Cruzeiro, em razão dessa cruz que então era fincada para marcar o cruzamento entre essas cidades. Anos mais tarde, já no ano de 1964, movidos aí pela Marcha para o Oeste, promovida pelo Estado Novo, Sanclerlândia é emancipada. Então hoje, com seus mais de 60 anos, Sanclerlândia fica aqui no coração goiano e traz muita bagagem histórica, muita bagagem de conquista e esforço pela família de Saint-Clair e por todos aqueles que seguiram seu caminho, trilhando aí histórias de muito sucesso que você vai acompanhar aqui neste documentário. Agora vamos chegar aqui no consultório da Silvia, né, que é podóloga, também uma empreendedora. Olá, Silvia, Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Permite que a gente entre aqui no seu local de trabalho? Sim, claro. Ótimo. Então esse é o consultório da Silvia, onde ela faz toda a preparação para receber os seus clientes e ela vai montar aqui agora o espaço para poder receber um cliente que inclusive nos autorizou a fazer a demonstração do procedimento dele e entrevistá-lo.
começo de tudo, né, assim, meus parentes já moravam aqui, né, alguns, né, e como minha mãe ficou viúva, e aí eles sempre falavam, né, para ela vir para cá, porque eu estava sozinha lá. Aí então, quando ela ficou viúva, ela decidiu vir com os 3 filhos, né? Eu sou a mais velha dos 3, e aí nós viemos para cá, nos estabelecemos aqui, e aí todo mundo foi casando, minha mãe se casou novamente, eu já era casada, inclusive, quando ela se casou, porque me casei muito jovem, e a gente se estabeleceu aqui, e eu amo morar aqui. E você veio de uma cidade que é pequena, grande no Pernambuco, como é? Cidade do interior, é uma cidade bastante pequena, com poucos habitantes. Certo. E chegando aqui em Sanclerlândia, qual que foi a sua primeira área de atuação quando você já estava na fase de trabalhar? Bom, eu me casei muito jovem, então nem trabalhei antes de casar. Eu me casei muito jovem, tive minhas filhas muito cedo, e isso me possibilitou de, inclusive, continuar com os estudos, né? E eu não tinha rede de apoio na época para ficar com as meninas, para trabalhar. Então, essa parte da vida profissional ficou para depois, bem depois. Então, quando as meninas já estavam ali grandinhas, aí eu via a necessidade, né, e a vontade, né, de ser útil, de fazer alguma coisa, de ter meu próprio dinheiro, né. Os meus primeiros empregos já foi na área de saúde, né, fiz um curso técnico de auxiliar dentista, então sempre trabalhei nessa área, assim, né, de auxiliar dentista, mas não era aquilo que eu queria, não era aquilo que me fazia feliz, não era aquilo que eu queria fazer para a vida toda. Eu queria ser dona do meu próprio negócio, fazer uma coisa que eu gostasse, então sempre tive vontade de fazer uma faculdade. E aí, quando eu parei de trabalhar de auxiliar dentista, eu fiquei sempre pensando e até orei, assim, pedi para Deus encaminhar alguma coisa que era o que eu queria, né? Que era o que eu gostasse. Eu queria trabalhar em alguma coisa que eu gostasse. E aí eu pensei, né? Vou fazer unha. Deu aquele clique ali. Eu gosto tanto de fazer unha, mas eu detestava esmaltar. Então eu gostava só da parte da limpeza. Quando eu comecei a fazer unha, eu me deparei com os problemas. Unha encravada, unha com micose, o pé com rachaduras, com vários problemas que eu nem sabia que existia. Então não era tão simples. E aí eu ficava assim, indignada. Como que eu vou fazer essa unha, pintar essa unha e deixar a pessoa desse jeito, com essa unha com esse problema? Então, assim, aí que surgiu o interesse pela podologia. Tudo bem. Senhor Antônio, o senhor é paciente da Silvia há quanto tempo? Acho que mais de um ano. Mais de um ano. Quando o senhor procurou a Silvia, o senhor veio queixando de quê? Eu estava com o pé complicado, eu tive rancenismo quando era criança e agora é adulto eu tive diabetes. E estava com um ferimento muito ruim, principalmente no pé direito, porque um dia eu dormi sem meia e uma mosca sentou no ferimento do pé e deu lava, infeccionou e eu fui a Belém tive que amputar o meu dedo. E eu vim para cá e comecei a cuidar com ela e graças a Deus deu uma evolução muito boa, meu pé praticamente está sem infecção, sem secreção e cicatrizando, graças a Deus. E a gente está fazendo laser no pezinho do seu Antônio, que ele já chegou para mim, né, com um problema, né? E a gente está cuidando aqui com o laser para fechar as lesões dele. Porque o laser é um recurso excelente que a podologia oferece para esse tipo de coisa aqui. Para ajudar no processo de cicatrização. Então traz um resultado muito bom. A gente teve uma evolução muito boa do pezinho dele. Então a gente faz o laser todas as vezes que ele vem para ajudar nesse processo. Estava na casa de uma cliente minha que já era de unha, mas aí aquela cliente já tinha os problemas que precisava ser tratado. Então eu já ia tratando aquilo, olha, estou fazendo o curso tal, já estou apta para tratar tal problema, a gente já ia conseguindo com o suporte do meu professor. Nisso, o marido da cliente também tinha um problema, o filho da cliente, então o parente. Então, uma pessoa vai falando para a outra e os problemas iam sendo resolvidos. Então, quando eu concluí, já tinha muito paciente, já tinha muitas pessoas com problemas resolvidos
e com muitas indicações. E aí foi aí que eu vi a necessidade de ter um espaço, alugar um espaço para estar montando o meu consultório para conseguir atender, já que tinha concluído ali o curso, já era apta para tal. Então aí foi daí que surgiu muito paciente, muitos casos resolvidos, e uma pessoa vai falando para a outra e o problema não escolhe gênero, né? Todo mundo tem um problema, quase todo mundo tem um problema para tratar. Às vezes o paciente não tem um problema para tratar, mas ele gosta de fazer o corte técnico para evitar que ocorra algum problema, porque já aconteceu, né? Então, o profissional podólogo, ele é capaz de prevenir, tratar e diagnosticar as patologias dos pés. Então, a podologia ela é para todos. Sim, tem as dificuldades, né? A gente não é só o trabalho, a gente tem outras coisas para lidar, né? Como não só o profissional, mas assim, os filhos, a casa. Então, mas eu não vejo, assim, pelo menos pessoalmente para mim, que é uma dificuldade em termos de gerenciar, porque a gente tem que buscar conhecimentos também externos. Não só ficar, tipo assim, fixar ali só na sua profissão. Você tem que buscar conhecimento de financeiro, educação financeira, tá sempre se atualizando com o mercado, com as coisas que envolvem esse lado financeiro para você conseguir administrar bem, né, o seu dinheiro. Leones, a senhora é paciente da Silvia há quanto tempo? Uns 6 anos, mais ou menos, ou mais um pouquinho. Como a senhora conheceu o trabalho da Silvia? Olha, através de uma amiga minha, ela disse assim, que eu estava com a minha unha encravada, ela disse assim, ó, tem uma menina que está atendendo e ela atende a domicílio. Foi até a Helena Lino, que é a nossa saudosa Helena Lino, né, nossa companheira também, que foi embora, e ela me falou que ela atendia. Aí ela mesma falou com a Silvia, aí a Silvia foi lá em casa. Aí foi onde ela começou o trabalho da podologia nos meus pés. A Danione está fazendo a podologia preventiva no pezinho dela. É um cuidado básico que a gente faz mensalmente para prevenir mesmo. Ela não tem nenhum problema hoje grave para a gente tratar e é só para manter a saúde dos pés dela. Ótimo. E sobre os cursos de capacitação? Hoje aqui na sua região, existe alguma escola que oferece, que fornece, ou quando você precisa, você tem que ir mais para o meio digital ou para grandes cidades? Como que é essa disponibilidade de cursos, de especialização e conhecimento? É mais para o meio digital e às vezes até oferecem ali aparece, né, notificação e tal, mas aí quando você vai averiguar, às vezes até fala que é gratuito e não é bem assim. E aí tem uma série de gastos e não é daquele jeito que está informando. Porque assim, eu falo por experiência própria. Final de semana ou às tardes aqui na cidade de Sanclerlândia, especialmente aqui às beiras do Lago Jatobá, para muita gente pode representar sinal de descanso, a hora de fazer caminhada, mas para muitas mulheres é a hora de empreender, é a hora de produzir. É o caso da história da Ana Lúcia que você vai ver agora. Eu comecei em dezembro de 2009. Então, nós estamos em 2025, 16 anos. Sim. Ótimo. Você tem filhos? Tenho 2. 2 filhos. E você é casada? É divorciada. Divorciada. Uhum. Então, hoje, o que você produz aqui é o empreendimento exclusivamente de sua administração. Sim. Não tem o marido te auxiliando. Não. A produção sua. Sim. Antes antigamente a gente começava, não tinha assim, muito serviço para mulheres, né? Porque cidade muito pequena, eu comecei, cuidando de casa, né? Trabalhando de doméstica, olhando criança, né? Que é uma criança olhando outra criança, e assim foi. Aí depois eu casei, fiquei um tempo fora, sem trabalhar, né? E aí depois eu comecei trabalhando, a gente morava na fazenda, a gente mudou para a cidade, já estava, o comércio mais era confecção. Aí trabalhei um tempo na confecção
E aí surgiu a ideia que eu fui trabalhar na lanchonete. E foi quando tudo começou. Era lanchonete dentro do supermercado, né? Na lanchonete lá no Super Sancler, dentro do supermercado. Certo. E aí trabalhei de funcionária e depois veio a proposta de aluguel, né? Aí eu aluguei e eu trabalhei lá dentro quase 3 anos. Aí depois eu dei uma pausa. Tive que passar por um tratamento médico. E aí dei uma pausa e aí eu já aluguei fora. E a gente começou em outro ambiente. Às vezes as pessoas falam já tem, cidade é pequena, tem muita coisa que mexe com comida. Eles sempre falam isso mesmo, mas a gente já via que era uma coisa que dava, né? E a gente gosta. Às vezes eu brinco e falo, não, eu não gosto de cozinha. Aí eles mesmos falam assim, os meninos, o pessoal, meus funcionários, falam assim, a senhora gosta assim, a senhora não desliga dessa panela. Porque a gente fala brincando, mas a gente sente falta. Parece que a gente vai, comecei a trabalhar e tinha aquilo como prazer. Então não achava pesado, eu não achava que era cansado. Quando eu comecei a trabalhar lá mesmo, o Denilson já deixou assim, eu comprava as coisas para lá, né? Porque é dentro do mercado mesmo, mas a gente administrava. Então, para mim, foi uma continuação do meu trabalho. Então, já não achei complicado, não achei difícil, não. Não é uma coisa assim, dolorida, pesada, para mim é prazeroso. Parece que é um hobby. Eu vejo mais como um hobby, eu não acho, às vezes, assim, falo assim, nossa, você tinha que arrumar um outro serviço mais tranquilo, né? Agora os filhos já tá todo mundo independente. Aí eu falo, mas eu gosto. Às vezes eu venho para cá cedo, eu vou embora à noite, eu vou em casa, descanso 1h30, 2 horas de prazo, e para mim tá normal. Às vezes a gente ainda termina o serviço e a gente gosta de ficar conversando, fica brincando, a minha irmã fala assim, menina, mas você não tem pressa de ir embora? Eu falo assim, é porque para mim não é aquela coisa pesada. Não acho difícil, não, eu gosto. Tem aquela cara de trabalho, não, né? Para mim parece que virou uma rotina. É a minha vida, parece que já faz parte da minha vida, então ela não é cansativa. Eu não acho que seja, não. Eu gosto mesmo de verdade. E a Ana está aqui agora com seus colaboradores, né? Como que é a chefe? É brava? É tranquila? Como que é? Tranquila, chefe, tranquila. Amiga. Não é porque tá perto, não, né? Não. Ana, e você se sente realizada com a equipe que você tem? Sim, graças a Deus tenho falado, Deus tem colocado pessoas boas para me ajudar. Ana, hoje você trabalha com quais tipos de produtos aqui no seu estabelecimento? A gente faz a pamonha, né? Quando o milho tem que estar na granagem, quando vem o milho na granagem do bolinho, a gente faz o bolinho de milho também. O pessoal gosta bastante. E a pamonha, torta de frango, a gente faz pastéis fritos na hora e também trabalhamos com sanduíche gourmet à noite. E então você vai se adequando também à questão do clima, né? Sim. Se está frio, o pessoal vem atrás de pamonha. Vem atrás de pamonha. Aí a gente tem que trabalhar um pouco a questão do milho, a gente trabalha com o tempo. Ô Ana, e proprietário também põe a mão na massa? Olha, proprietária não dá conta de quedar o pé da massa, não. Não, o pé da cozinha, não. E você costuma produzir pamonha todos os dias? Sim, de segunda a sábado. Você tem noção de quantas pamonhas dia que você produz? A produção da pamonha, ela é muito dependente do tempo. Quando está muito calor, a gente tem que diminuir a produção. Se vem o frio, o tempo esfria, vem a chuva, a gente aumenta. Mas em questão de produção, a gente costuma trabalhar entre 4 balais, 5, até 10. Às vezes a gente pega encomenda também, época de festa junina, o pessoal gosta de encomendar. E quem é que tempera finalmente? É a Ana ou a Cris? É as duas. As duas? Aqui não tem aquele problema. Ótimo. Mas a receita é sua? Sim, aí eu comecei temperando, aí depois eu fui adquirindo confiança, porque ela já vai fazer 7 anos que está comigo, né? Uhum. Aí eu fui repassando para ela. Então, bastante do meu serviço eu já, sim, desapeguei um pouco. Antes eu achava que eu dava conta de tudo, mas vai crescendo, vai aumentando a demanda, aí então a gente tem que ir repassando, né? E aí ela é a minha pessoa de confiança, porque eu não estando,
ela dá conta de temperar e já faz tudo direitinho. Existe, porque às vezes quem não conhece chega assim e fala assim, cadê o proprietário? Aí eles falam, não, é mulher, a dona é mulher, não tem proprietário, é proprietária. E no começo eu até tentei fazer um financiamento quando eu comecei, eu não consegui. Aí depois parei com aquele sonho, né, que eu já tinha um sonho de ampliar, até eu queria para ampliar. Achei muita dificuldade, pôs muita barreira. Aí ficou um sonho meio que esquecido. Falei, não, assim tá bom, né? Graças a Deus eu tô vendendo, o ambiente não é aquele ambiente bonito ainda, mas não me atrapalhou nas minhas vendas, eu creio que não. Porque eu tenho clientes assim eu falo assim, de vários níveis, né? Financeiro, e os que não vêm sentam, eles vêm, compram, eles pedem. Então, para mim, graças a Deus, a questão da estética não me... É porque o pessoal fala assim, a gente vem pela qualidade, porque é uma coisa que eu prezo muito, mais do que a estética, é a qualidade. Isso aí sempre eu falo, gente, a gente tem que ter qualidade. Aí eu prezo bastante. Aí depois surgiu de novo o sonho da sede própria. Aí o ano passado eu comecei, né, a organizar, fui no banco para ver se tinha uma viabilidade, né? E sim, eu consegui, foi bem tranquilo dessa vez. A gente, como já tem uns anos... Mazinho está aqui com a sua filha. Mazinho, você é cliente aqui da Ana há muito tempo? Desde que ela abriu, desde que ela iniciou aqui, a gente é cliente dela. Antes disso, a gente já era cliente ali do pastel, né? E as coisas dela realmente são de qualidade? Ixi, com certeza, uma delícia. Eu não me vejo em outro ramo, né? Porque é uma coisa prazerosa. Às vezes até eles falam assim, a senhora tem que parar de fritar pastel, mas eu acho tão bom fazer o pastel. E aí, sim, eu gosto. Eu gosto de montar. Eu vi ali que você ainda põe a mão na massa. Eu ponho assim, eu gosto. E até hoje, à noite, na hora do fluxo, geralmente eu tô aqui fazendo pastel, sempre. Vão me encontrar ali fazendo pastel. Aí eles falam, a senhora tem que passar, né? Eu passo. Até um certo ponto. Quando eu tô ali de novo fazendo pastel, porque eu gosto. É um processo bem longo. Quanto tempo mais ou menos para quantas passagens ali para a massa ficar no ponto? Para ela é em torno de 10 a 15 minutos cilindrando cada massa. Você tem um cálculo de quantos pastéis por dia você produz aqui? Na verdade, contagem de pastel a gente não conta, mas a gente faz em média de 14 quilos de massa. É muito gratificante poder escrever essas histórias, contar essas histórias aqui, tendo em vista que há pouco tempo na história a mulher sequer podia votar, ter vez, ter voz, e hoje ela pode gerir o seu próprio negócio, ela pode empregar pessoas, ela pode direcionar suas vontades, então se tornar uma mulher de fibra, uma mulher caliandra. Espero que esse documentário tenha servido de inspiração para você, que às vezes pensa que tudo está perdido, que não tem para onde começar, que todo mundo já faz aquilo que você tem vontade. Fica aqui o nosso abraço e que venham as próximas boas histórias.